Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o arquiteto Lucas Gomes e esse aqui é o City Drive, o nosso canal de conexão com as cidades. Na minha rotina de trabalho, eu costumo visitar muitas residências. E é impressionante como as pessoas costumam se queixar de problemas relacionados aos ambientes das casas onde eles vivem. Muitos deles se queixam que falta espaço e outros, inclusive, reclamam de que está sobrando cômodo na casa. Esses dias, por exemplo, eu estava conversando com um casal de amigos que os filhos foram estudar fora do país e então os quartos estavam lá ociosos. E a dúvida deles então é uma dúvida bastante comum para muita gente. Eles me perguntaram: "E aí, Lucas, eu reformo a casa e dou um novo uso para esses ambientes ou você acha que a gente deve vender e comprar outra casa?" Essa dúvida é bem interessante, né? E você? Está nessa situação ou já passou por algo parecido? Vamos discutir algumas questões importantes quando a dúvida é reformar ou vender a casa. Bom, eu sei que muita gente se questiona sobre até que ponto vale a pena permanecer no imóvel. Algumas famílias, por exemplo, são bastante apegadas à história, né? Ou seja, aos momentos que tiveram naquela casa. Mas eu queria chamar a atenção de vocês porque cada vez mais as famílias brasileiras elas estão percebendo que, como eu disse lá no vídeo 1, um imóvel ela é uma mercadoria especial justamente por essas duas questões, porque ela tem um valor de uso e ela tem um valor de troca. O que eu quero dizer? Tem toda essa questão afetiva que se dá para o imóvel, mas ao mesmo tempo ela é uma mercadoria como uma outra, porém com características especiais, né? Muda de valor dependendo de onde ele estiver localizado. Eu queria falar para vocês o seguinte: nós, arquitetos, auxiliamos os nossos clientes em todas as etapas do processo do projeto. Projetar não é só você desenhar, não. Projetar também significa tomar decisão sobre o que é melhor para ser feito. Então, nessas questões, por exemplo, eu acredito que é preciso pensar até que ponto vale a pena você permanecer no imóvel, gastar um volume muito grande de dinheiro, se você poderia se mudar para um imóvel mais adequado à sua realidade, né? Exatamente isso. Então é sobre isso que nós vamos falar, na verdade, sobre a sua atual realidade. Esse é o ponto-chave por onde giram todas as questões que ajudam vocês a decidir sobre essa dúvida entre reformar ou comprar um imóvel novo. Aí muitos clientes nessa hora olham para mim e dizem: "Lucas, mas isso nem passou pela minha cabeça. Eu odeio mudança, tenho preguiça de fazer mudança." Nessa hora é que eu provoco eles e digo assim: "Ok, então vamos fazer o seguinte, você vai evitar 1, 2, 3 dias, um fim de semana onde você vai estar fazendo uma mudança, mas vai passar 6 meses e até mesmo um ano, como já aconteceu, fazendo uma reforma. Depois que a gente passar por isso, aí nós vamos conversar novamente para ver o que você acha, né? Trocar 3 dias por 6 meses ou um ano de reforma. Só quem passou por uma reforma sabe do que eu estou falando, né? Então, gente, sejam muito sinceros com vocês mesmos. Até que ponto vale a pena permanecer nesse imóvel? Quantos de vocês, por exemplo, não têm em casa quartos vazios ou cômodos subutilizados? Vocês já pararam para pensar que isso é capital imobilizado, que está ali, ó, parado, né? Muita gente pensa: "Não, mas a minha casa está rendendo." Até que ponto? Você olhou para o vídeo 2 que nós colocamos para onde a cidade está crescendo? Porque, na verdade, pode ser que o seu imóvel não esteja tão valorizado ou esteja valorizando tanto quanto você pensa. Talvez você esteja até perdendo dinheiro, né, em relação à valorização do imóvel de uma maneira geral. Eu não tenho dúvida que quem tem cômodos parados ou subutilizados, isso está fazendo você perder dinheiro, porque isso poderia se transformar em capital financeiro, capital de giro, e você poderia estar, por exemplo, investindo no seu negócio, ou até mesmo investindo no mercado de ações ou qualquer coisa do tipo, e fazendo esse dinheiro render muito mais, né? Então, eu acredito que para aquelas pessoas que têm ambientes subutilizados ou espaços ociosos, nós precisamos pensar muito, caminhar para o sentido de vender esse imóvel.
Agora, se a sua residência está faltando espaço, aí é outra situação, né? Aí a gente vai analisar até que ponto essa ampliação vale a pena, porque às vezes, dependendo do bairro onde você mora, não compensa também você ampliar demais a sua edificação ou fazer reformas muito grandes, colocar muito dinheiro naquele imóvel e você acaba não agregando valor a isso, tá? Porque, na verdade, o entorno da edificação não colabora para que você valorize ainda mais o seu imóvel. Nesse momento, a gente costuma vivenciar algumas questões bastante interessantes, porque tem alguns clientes que têm uns desejos que não, na minha opinião, não é que eles não sejam adequados, mas eles não são adequados para o bairro, por exemplo. Então, alguns clientes, eu quero fazer uma piscina, quero fazer uma banheira, eu quero fazer uma área de lazer com churrasqueira, um espaço gourmet, né? Mas o entorno em si no entorno em si não há esse tipo de edificação, né? E aí a gente costuma se questionar até que ponto vale a pena você investir uma cifra alta de dinheiro nessa edificação, se o entorno não te ajuda a valorizar ou agregar valor a esse imóvel, né? Então, essas questões têm que ser colocadas no papel e têm que ser discutidas, porque muitas vezes vale a pena, atrelado, né, à sua rotina diária. Às vezes você vai encontrar um imóvel com essas características numa localização muito mais viável para a sua atual rotina ou para suas atuais atividades. E aí eu queria chegar justamente nesse último ponto, que é sobre os deslocamentos diários, né? Eles vão certamente influenciar de maneira decisiva sobre a sua decisão de reformar ou vender a casa e comprar uma outra. A verdade é que você precisa, então, colocar essas três questões, uma sobre a outra. No caso, a primeira delas, a sua rotina, os seus desejos e os seus sonhos. Depois, o seu arranjo familiar. E, por último, os seus deslocamentos diários. Tudo isso vai dar uma série de camadas que vai te ajudar a tomar essa decisão. Quando você soma tudo isso ao provável projeto de reforma, isso ajuda de maneira decisiva se você deve realmente fazer uma reforma ou se você deve vender a sua casa e procurar uma outra, né? Sem contar com o transtorno que é uma reforma, e todo mundo sabe disso, principalmente para quem não pode alugar um outro imóvel e permanecer fora da casa que está sendo reformada durante esse processo. A verdade, pessoal, é que muita gente precisa desconstruir esse tabu sobre a casa própria, sobretudo. Nós precisamos mudar o nosso pensamento e começar a entender que um imóvel, além do valor de uso, ele tem o seu valor de troca. Ou seja, tentar equilibrar essas coisas, né? A afetividade que a gente tem com esse imóvel com o valor que ele tem enquanto mercadoria. O equilíbrio é a chave da questão, ok? Quero agradecer mais uma vez pela sua atenção. Espero que vocês tenham curtido, né? Deixem seus comentários e eu vou aguardar suas sugestões para os próximos vídeos. Um abraço.